A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 2. Nós estamos estudando as festas populares e seus perigos ocultos. É uma série de estudos falando de várias festas populares. Nós estamos nessa festa popular chamada Cosme e Damião. Então, o curso que você está participando é a festa de Cosme e Damião sob a perspectiva bíblica. Como falamos, o objetivo desta aula é te dar conhecimento para você ensinar tuas crianças sobre essa festividade, sobre o olhar da Bíblia Sagrada, com conhecimento e base bíblica. Não queremos propagar o ódio, falar mal dessa ou daquela religião, mas trazer conhecimento para você, professor, para você, líder de ministério infantil. Eu sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de criança em Campinas. Nós somos o Centro de Treinamento Barak, ligado à Igreja Assembleia de Deus de Campinas. E nosso objetivo é levar conhecimento para professores, para líderes, para auxiliares de ministério infantil, para melhor desempenhar o trabalho na obra do Senhor. A aula de hoje, a videoaula de número 2 do nosso curso, ele vai falar sobre o sincretismo religioso, envolvendo a festa de Cosme e Damião. Quando nós falamos de Cosme e Damião, talvez você vai dizer, pastor, mas eu já vi a imagem de Cosme e Damião lá na igreja romana, no catolicismo romano. E outros vão dizer, pastor, eu já vi dentro de um centro de candomblé, de umbanda, eu já vi essa imagem também, essa celebração, essa festa. Por que ela está envolvida com o catolicismo romano e por que está envolvido com o candomblé, com as religiões de matrizes afro? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é o sincretismo religioso. Outra coisa que nós queremos conversar com você é sobre a canonização dos santos da Igreja Católica. Quando nós falamos da idolatria envolvendo o catolicismo romano, nós precisamos entender um pouquinho sobre esse processo de canonização. Como é que chegou a ter imagem no tempo cristão, tendo imagem, fazendo oração a essas imagens, fazendo celebrações? Eles dizem, nós não adoramos, mas tem culto, tem templos dedicados a essas imagens. Como é que chegou a esse ponto? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a canonização. Então nós precisamos começar então falando do catolicismo romano. Eu disse para vocês que Cosme e Damião, eles foram discípulos de Jesus que viveram no ano 260 a 300 depois de Cristo e foram martirizados pelo imperador Diocleciano de Roma. Então eles sofreram um martírio. Então nós precisamos entender como é que eles chegaram a ser considerados como santos, como intercessores. Então a igreja romana, o catolicismo romano, quando eles começam o movimento de introdução de imagem de santos nos seus templos, a ideia principal não era que eles fossem adorados, que fosse feita oração para eles. Então a introdução das imagens, ela começa como um projeto de catequese e evangelização. Então o império estava vivendo uma época que maior parte da população era analfabeta. Então eles não conseguiam ler a Bíblia, não tinham acesso à leitura. Então vem na mente algo para facilitar a evangelização dessas pessoas mais simples. E aí vem aquela coisa, como vamos fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos introduzir imagens e essas imagens vão ajudar na catequese, na evangelização, tornar essas pessoas cristãs. Então as imagens chegam na igreja, no catolicismo romano, como um método de evangelização para tornar mais compreensível, mais fácil o entendimento da mensagem do evangelho. Com o passar do tempo, aquelas imagens, agora as pessoas começam a se sentir, não sou digna de pedir nada a Deus. Então eu vou usar as imagens, eu vou usar os santos como intercessores, e eles vão interceder, e quando eles fazem isso, começam a fazer essas intercessões, as imagens, as relíquias sagradas, o que começa a acontecer? Deus começa a responder às orações. Naquela simplicidade, Deus responde a oração e o milagre acontece. Mas para essas pessoas simples, aquele milagre aconteceu pela intercessão desse ou daquele santo. Então a gente começa a ver que eles agora começam esse hábito de fazer orações. Mais para frente vai ser introduzido cultos aos santos e até procissões, conduzindo andores, então conduzindo toda aquela imagem. Então isso vem, e aí em 610 depois de Cristo,
um papa chamado Bonifácio IV, ele institui o culto a todos os santos. Então eles tomam o pantemão romano, que era o templo, a divindade romana, e aí nós vamos ver que eles substituem aqueles deuses romanos por mártires cristãos, por deuses cristãos, e ele institui um culto chamado culto de todos os santos, que aqueles deuses, aqueles falsos deuses são agora substituídos por mártires cristãos e pela adoração a Maria. Então aí a gente vai começar a ter dentro da igreja romana aqueles mártires, agora eles passam a ser adorados, eles passam agora a receber adoração, eles passam agora a ter poder de cura, poder de intercessão, e aí a gente vê a introdução dessas imagens. Então Cosme e Damião, aqueles que foram tão fiel a Jesus, que serviram a Jesus com sinceridade, dentro do catolicismo agora eles são venerados ou adorados. Então as suas imagens começam a receberem oração. Vocês vão ver que tem orações específicas para Cosme e Damião, pedindo isso, aquilo. Eles são declarados patronos. Pastor, o que são patronos? Protetores. Então agora eles são declarados patronos dos médicos, dos enfermeiros, das crianças. Então aqueles que começam a servir a Deus com sinceridade agora passam a ter um culto idolátrico. Então a adoração, a veneração deles vem através da idolatria. Então agora eles passam a ser considerados intercessores com poder de cura, com poder de responder a oração. E isso tudo acontece dentro do catolicismo pelo processo de canonização. Talvez você já ouviu, fulano está no processo de canonização. Pastor, o que é canonizar? No catolicismo, canonizar é declarar-se santo. Então, quando a pessoa é canonizada, ela é declarada santa, e aí ela passa a receber oração de intercessão, eles passam a ser intercessores da pessoa diante de Deus, eles passam a receber missas, cultos em celebração. Então, ele foi canonizado. O processo de canonização, ele acontece da seguinte maneira no catolicismo. A pessoa fez uma oração e aquela oração foi respondida, ela recebeu uma graça, um milagre, ela precisa ir e comprovar essa graça. Quando é comprovada essa graça, um milagre, esse milagre aconteceu através, segundo eles, da intercessão daquele santo, essa pessoa é declarada beata. Então ela é declarada beata. E aí é procurado um segundo milagre. Quando há um segundo milagre, então essa pessoa agora é declarada santa. E ela passa a receber orações, passa a receber celebrações. Então ela é declarada santa. Então dentro do catolicismo, aqueles mártires, eles são declarados santos e agora passam a ser intercessores dos homens perante Deus. Diferente daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia fala, Paulo fala a Timóteo, que só há um intercessor diante de Deus, os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós não podemos ter outro intercessor além de Jesus Cristo. Mas isso a gente vai falar na próxima aula, nas refutações bíblicas. Então isso é a canonização. Então por que Cosme e Damião é venerado, é adorado no catolicismo? Porque eles foram canonizados e declarados santos com poder de responder oração e fazer milagres. Outra coisa importante, pastor, porque celebra Cosme e Damião dentro do centro espírita, no candomblé, nas religiões de matriz afro. Isso é por causa do sincretismo religioso. Lembra que eu disse para vocês que a igreja romana trocou os deuses romanos, pagãos, pelos deuses cristãos? Isso também aconteceu nas religiões de matriz afro. O que é sincretismo? É quando eu pego as coisas de uma religião e incorporo a outra. Então, para esse ele tem uma simbologia, para o outro ele tem outra simbologia, mas usando o mesmo símbolo. Então, isso aconteceu nas religiões de matrizes afro. Quando o Brasil foi colonizado, foi trazido lá da África os povos para serem escravos. E quando eles chegam no Brasil, uma das coisas que eles precisam fazer é abandonar a religião de matriz afro e aceitarem o catolicismo. Então, esses povos que são trazidos da África, eles fazem o sincretismo religioso.
Eles dizem, eu preciso adorar os deuses cristãos. Então vamos fazer uma coisa, os deuses do catolicismo? Vamos pegar esses deuses e representar os nossos deuses de matrizes africanas. E foi isso que eles fizeram. Então os cultos, as celebrações, embora aparentemente católicas, eles estavam celebrando os deuses, os orixás de raízes africanas. Então há esse sincretismo. Então, para nós, ou para os católicos romanos, Cosme e Damião, eles foram dois mártires que sofreram por causa do Evangelho. Nas religiões de matrizes afro, Cosme e Damião são os ibejis. O que são ibejis? São orixás da religião de matriz afro. Então, segundo a história, os ibejis em Assã e Xangô se casam e pedem filho. E aí vem dois filhos gêmeos que são os ibejis. Então, quando a matriz afro ela faz toda a celebração, elas estão celebrando não os mártires Cosme e Damião, mas os ibejis, os orixás da religião de matriz africana. Uma coisa importante, então, tem esse sincretismo. E outra coisa interessante, que a celebração é feita em dias diferentes. Para o catolicismo romano, a celebração de Cosme e Damião é feita no dia 26 de setembro. Então, dia 26 de setembro é a celebração de Cosme e Damião no catolicismo romano. E nas religiões de matrizes africanas, dia 27 de setembro. Então, é celebrado 27 de setembro. Um ponto importante nas duas religiões, que essa celebração ela é feita com a distribuição de doces e brinquedos para as crianças. Então, para o catolicismo romano, Cosme e Damião ele é protetor das crianças. Então, eles distribuem para as crianças doces e brinquedos. Por quê, pastor? Porque lembra que eu disse que Cosme e Damião não cobrava nada das pessoas? A tradição diz que as crianças ofertavam seus brinquedos a Cosme e Damião. Então, quando o católico romano ele faz uma celebração a Cosme e Damião, ele oferece doces e brinquedos, simbolizando o quê? Gratidão por uma graça recebida. Então, é o pagamento de uma promessa. Então, é importante eu entender isso, por quê? Porque esses doces e brinquedos não são apenas comidas e brinquedos, mas são oferendas de gratidão. No catolicismo, pagamento por uma promessa, e nas religiões de matrizes África, eles são uma oferenda, porque os ibejis, eles são orixás que gostam de doces, e como eles também são considerados protetores da criança, então eles são uma oferenda. Normalmente, todo o alimento pelas religiões de matrizes África e brinquedos, eles são consagrados, oferecidos antes às entidades e depois distribuídos. Essa oferenda ela não é feita com a presença das crianças, mas apenas é distribuída depois às crianças. Então, nós entendemos um pouquinho que o sincretismo religioso misturou a tradição católica com a tradição de matriz de raízes africanas. Aprendemos que a gente tem duas datas para essa celebração: 26 de setembro para o catolicismo, 27 de setembro para as religiões de matrizes afro. Aprendemos que os doces e os brinquedos não são apenas um ato de caridade, mas sim, na realidade, são um pagamento de promessa para os católicos e uma oferenda para os ibejis, para os de raiz africana. Então, a gente aprendeu sobre isso. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco, WhatsApp 19 981 16 8012. Para você que está participando desse curso, preparamos um e-book muito abençoado com todas essas informações que vai te ajudar muito a conversar com as crianças, a explicar sobre a festa de Cosme e Damião, sobre a perspectiva bíblica. Se você ainda não viu, temos a videoaula número 1 com a história de Cosme e Damião. Essa a gente falou um pouquinho sobre o sincretismo religioso, e a próxima aula nós vamos falar a perspectiva bíblica na festa de Cosme e Damião. O que a Bíblia fala, como é que a gente encara esse assunto segundo a Bíblia. Dá para você bases bíblicas desse assunto. O Centro de Treinamento Barak ele é especializado na evangelização e discipulado de crianças. Então temos muito curso que vai te abençoar.
curso de formação de professor. Se você quiser ter uma formação melhor para trabalhar com as crianças, nós temos um curso voltado à formação de professores, temos um curso básico de teologia, básico com 6 matérias voltado a ministério infantil. Então ele é diferenciado, por quê? Porque ele tem matérias que vai trabalhar ministério infantil, e temos vários cursos de capacitação. Lembrando, todo o material, todo o curso ofertado pelo Centro de Treinamento Barak não é para enriquecimento do pastor, não é para enriquecimento da igreja, mas são revertidos na evangelização, discipulado de crianças. Então, toda vez que você adquirir um produto, que você fazer uma oferta para o Centro de Treinamento Barak, você está alcançando 100 crianças e adolescentes que são evangelizados e discipulados aqui em Campinas. Eles têm reforço escolar, têm projeto de esporte com o objetivo de alcançá-los para Jesus, e discipulado, eles aprendem a palavra de Deus e são ensinados a servir ao Senhor. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco. WhatsApp 19 981 16 8012. Centro de Treinamento Barak. É um prazer ter você como nosso aluno. Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor. Amém.